Hoje quero falar sobre a soberania de Deus e o quanto Deus cuida de nós. E o que fazer, qual a resposta que devemos dar a esse cuidado e a essa presença constante de Deus conosco. O primeiro texto que eu lerei, Números 9, a partir do versículo 15, o povo hebreu estava no deserto, lembra-se, 40 anos andando no deserto, e a presença de Deus era constante, tanto nos milagres como no cuidado. De dia tinha uma nuvem, uma nuvem para que o sol não queimasse, né? E para que eles soubessem para onde ir, e de noite tinha uma nuvem de fogo que ia sempre na frente deles para iluminar o caminho e para que eles soubessem onde ir. Então, depois eles fizeram um tabernáculo para guardar as tábuas da lei e as outras coisas sagradas. Então, diz assim, no texto a partir do versículo 15, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até de manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Veja, eles entendiam que o Senhor estava comandando a situação e eles obedeciam, cumpriam o seu papel de obedientes àquela ordem do Senhor. Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas atropeladas, sem perguntar para Deus, sem esperar respostas de Deus, sem conversar com Ele, ou sem abrir a Bíblia para ver o que Deus diz para nós, porque a Bíblia tem todas os grandes desejos de Deus para nós, né? Os grandes mandamentos de Deus para nós. Então, lendo a Bíblia, nós ficamos, a palavra de Deus, e nós ficamos então sabendo o que Ele deseja de nós. Depois tem algo individual, né? Que aí cabe a nós, muitas vezes, verificar dentro do nosso coração, com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, vendo se nós temos paz ou não, porque tem um versículo na Bíblia que diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Se estamos em paz, então é sinal que agradou a Deus, é uma resposta também de Deus. Mas eu queria falar sobre um outro jeito de nós entendermos e respondermos ao Senhor. Está em Tiago 4, de 13 em diante, diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E aí, né, Tiago está nos ensinando a esperar que o Senhor
Se o Senhor quiser, aí que eu estou dizendo da soberania de Deus, né? Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Quando nós confiamos na soberania de Deus, nós temos mais tranquilidade, não temos tanta ansiedade quando nós vemos os nossos governantes fazendo coisas que a gente acha que não tem sentido, né? Ou que os políticos fazem corrupção, ou que a violência está muito grande, a gente não tem aquela ansiedade toda. Por quê? Porque nós sabemos que existe um Deus que está no controle da situação e que cuida de nós. Jesus, antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos: todos os dias estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso se remete a nós. Ele está conosco e por isso não precisamos ficar ansiosos com coisa alguma, diz a Bíblia, com coisa alguma, porque Ele cuida de nós. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo seu cuidado conosco e que nós possamos ser obedientes como o povo hebreu foi ao obedecer ao comando das nuvens. Quando a nuvem andava, eles caminhavam, quando a nuvem parava, eles ficavam aguardando a ordem do Senhor. Que nós possamos entender também a sua presença nas nossas vidas, não como nuvem, mas como o teu Espírito em nós, falando conosco, através da palavra, através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Senhor, continua agindo na nossa vida, eu sei, e isso nos fortalece para que nós possamos enxergar toda a sua ação em nós. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém?